Provérbios 5 é um capítulo que nos chama a atenção para o valor da sabedoria e a necessidade de cautela nas escolhas, sobretudo no que diz respeito às seduções e armadilhas que podem desviar nosso caminho. Cada versículo oferece uma lição aplicável ao nosso cotidiano, incentivando-nos a cultivar a atenção, a fidelidade e o discernimento. A seguir, vamos destrinchar o capítulo, versículo por versículo. Versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido. O autor se dirige carinhosamente ao filho, chamando-o à atenção para a importância da sabedoria. O convite para inclinar o ouvido significa que devemos estar abertos a ouvir e aprender com quem tem experiência e conhecimento. Reserve um momento para refletir sobre conselhos valiosos em sua rotina. Procure diversas fontes de conhecimento e esteja disposto a ouvir orientações, especialmente aquelas que vêm de pessoas que demonstram maturidade e discernimento. Versículo 2. Para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. A ênfase está em guardar os ensinamentos e manter as palavras sempre alinhadas ao conhecimento verdadeiro. Isso sugere que o conhecimento adquirido deve ser vivido e expresso no nosso modo de falar e agir. Faça anotações ou medite sobre aprendizados importantes e procure aplicá-los tanto na maneira de pensar quanto na de se expressar. Considere que a verdadeira sabedoria transforma não só a mente, mas também o comportamento. Versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. A mulher estranha simboliza aquilo que seduz com aparência de doçura e atração. A metáfora dos favos de mel e da suavidade do azeite revela o apelo tentador e sedutor, que pode parecer encantador à primeira vista. Esteja alerta para as tentações que, apesar de muito atrativas, escondem riscos e consequências negativas. Avalie cuidadosamente as ofertas e possibilidades que surgem em sua vida, lembrando que nem tudo que brilha é ouro. E tu, versículo 4. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. O contraste entre o doce começo e o fim amargo ressalta que a sedução pode levar a consequências dolorosas e perigosas. A comparação com uma espada de dois gumes indica que o erro tem impactos duplos, afetando corpo e espírito. Reflita sobre os caminhos que parecem fáceis e atrativos, mas que podem trazer prejuízos a longo prazo. Faça escolhas que priorizem o bem-estar e a integridade, evitando armadilhas disfarçadas de prazer imediato. Versículo 5. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Este versículo alerta de forma enfática que os que se deixam seduzir por caminhos errados estão trilhando a rota para a ruína. A linguagem enfatiza a gravidade das consequências das más escolhas. Valorize cada decisão e entenda que os caminhos que escolhemos podem direcionar nosso destino. Invista em escolhas que promovam a saúde, a paz e o crescimento pessoal. Papo. Versículo 6. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. A sedução é descrita como um labirinto sem saída, onde os caminhos se perdem e não levam à realização verdadeira. A advertência é para que não se deixe iludir por oportunidades que, a longo prazo, não revelam um destino satisfatório. Busque clareza e orientação antes de tomar decisões impulsivas. Estabeleça metas e planos que estejam alinhados com seus valores e compromissos de vida, evitando desvios prejudiciais. Versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. O autor reitera a importância de ouvir atentamente e não se afastar dos ensinamentos compartilhados. Trata-se de um apelo para permanecer na linha de caminhos seguros e justos.
Valorize o aprendizado e mantenha uma postura de mente aberta para os conselhos que incentivam a prática do bem. Lembre-se de que a fidelidade aos bons conselhos fortalece o caráter e protege contra escolhas impensadas. Versículo 8. Longe dela seja o teu caminho e não te chegues à porta da sua casa. O versículo aconselha manter distância daqueles que podem levar a enganos e armadilhas. A porta da casa simboliza o ponto de entrada de influências negativas. Defina limites claros quando se tratar de relacionamentos ou situações que possam comprometer sua integridade. Crie um ambiente pessoal e social que favoreça o crescimento e a proteção dos seus valores. Versículo 9. Para que não dês a outros a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Esse alerta reflete sobre o risco de desperdiçar a própria dignidade e energia em relações ou atitudes que não acrescentam valor à nossa vida. É um convite à preservação da própria honra. Avalie bem onde e com quem você compartilha a sua vida e esforços. Invista em relações e atividades que fortaleçam sua identidade e contribuam para o seu crescimento pessoal. Versículo 10. Para que não farte a estranhos o teu esforço e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. O versículo ensina sobre a consequência de dedicar energia e esforço em empreendimentos que não proporcionam um retorno real para si mesmo. Trata-se de um alerta contra investimentos emocionais ou materiais que não trazem benefícios próprios. Seja consciente sobre onde direciona seu tempo, esforço e recursos. Procure canalizar suas energias para projetos e relacionamentos que promovam crescimento e realização pessoal. Versículo 11. E no fim, venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Este versículo reforça a ideia de que as escolhas equivocadas trazem sofrimento e arrependimento no final. É uma descrição das consequências físicas e emocionais negativas que resultam da imprudência. Reflita sempre sobre o impacto de suas escolhas, não apenas no presente, mas no futuro. Adote uma postura preventiva, evitando condutas que possam levar a arrependimentos duradouros. Versículo 12. E então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. O versículo mostra o arrependimento tardio daqueles que se recusaram a aceitar as correções e os conselhos que lhes eram oferecidos. A relutância em aprender e corrigir falhas gera um sentimento de pesar e desilusão. Desenvolva a humildade de aceitar críticas construtivas, entendendo que elas são fundamentais para o aperfeiçoamento pessoal. Valorize a correção como uma oportunidade de crescimento e não como um ataque pessoal. Versículo 13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. A recusa em ouvir os conselhos dos sábios leva a um isolamento que pode empurrar para escolhas destrutivas. É um lembrete de que o aprendizado contínuo é essencial para uma vida equilibrada. Mantenha uma postura aberta para aprender, especialmente daqueles que têm mais experiência. Não deixe que o orgulho impeça a busca por orientação e aprimoramento. Versículo 14. No meio da congregação e da assembleia, foi que eu me achei em quase todo o mal. O autor reconhece que, mesmo em meio a ambientes de comunhão e ensino, houve momentos de desvio e erro. Isso reforça que a vulnerabilidade pode atingir qualquer pessoa, mas também mostra a importância de reconhecer os erros quando surgem. Seja honesto consigo mesmo e avalie suas atitudes, mesmo quando estiver cercado de boas influências. Aprenda com os deslizes e use as experiências como trampolim para um comportamento mais sábio no futuro. Versículo 15. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. A metáfora da água aqui simboliza a pureza e a vitalidade que vem de uma fonte própria, autêntica e renovadora. Convida a buscar aquilo que é genuinamente seu e a aproveitar os recursos que já existem em sua vida.
Valorize suas raízes e os aspectos pessoais que te enriquecem. Concentre-se em desenvolver sua identidade e buscar a renovação por meio de práticas que nutrem seu espírito. Versículo 16. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. O autor reforça a necessidade de exclusividade nas relações verdadeiras. Aquilo que é uma bênção para você deve ser preservado para si, sem ser desperdiçado com influências externas. Indica que o que é próprio não deve ser diluído entre relações passageiras e descompromissadas. Cultive relações exclusivas e comprometidas que fortalecem o vínculo afetivo e o crescimento mútuo. Mantenha a integridade das suas relações mais preciosas, dando-lhes o valor que merecem. Versículo 17. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Este versículo celebra a bênção de ter uma fonte própria e destaca o valor da parceria e do amor que se mantém ao longo do tempo. A ênfase está em aproveitar a companhia daquele com quem se construiu uma vida, valorizando a continuidade do afeto e do respeito mútuo. Invista na relação que você tem com seu parceiro, cultivando respeito, carinho e compreensão. Encontre força e alegria na estabilidade e na história construída juntos. Versículo 18. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Utilizando imagens de delicadeza e beleza, o versículo ressalta o ideal de uma relação amorosa plena e duradoura. A metáfora reforça que o amor verdadeiro deve ser fonte contínua de satisfação e inspiração. Cultive o amor em sua essência, permitindo que a paixão e o respeito se renovem constantemente. Valorize os detalhes e os gestos que mantêm viva a chama do afeto na relação. Versículo 20. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? O autor questiona a razão de se desviar do que é verdadeiro e seguro, sugerindo que abandonar uma relação firme em troca de uma nova sedução é um erro grave. A ideia central é preservar aquilo que é genuíno e que já foi conquistado com amor e dedicação. Reavalie continuamente seus compromissos e valorize as relações que já foram construídas com base na confiança e na reciprocidade. Evite ceder a tentações passageiras que colocam em risco a estabilidade emocional e relacional. Versículo 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Este versículo nos lembra que nossas escolhas e ações não passam despercebidas. Tudo é observado e avaliado. A presença de Deus em nossas vidas implica que há uma responsabilidade moral em cada decisão tomada. Tenha consciência de que cada ato reflete seu caráter e contribui para a trajetória de sua vida. Busque viver de forma íntegra, sabendo que o discernimento e a fé moldam um caminho de bem. Versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O versículo destaca que os que escolhem o caminho do mal acabarão enredados por suas próprias transgressões, sem conseguir escapar das consequências. As cordas do pecado são uma metáfora para os limites e punições inerentes às más escolhas. Reflita sobre a importância de manter-se longe de condutas que, embora possam parecer atrativas, geram prisão e sofrimento. Adote um estilo de vida pautado nos valores éticos e morais que conduzem à liberdade e à integridade. Versículo 23. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Na conclusão, fica evidente que a imprudência e a falta de discernimento têm um desfecho trágico. O versículo serve como uma advertência final sobre a importância de caminhar com sabedoria e evitar a loucura das escolhas impulsivas. Tenha prudência em cada decisão e considere as possíveis consequências antes de agir.
Valorize o aprendizado dos erros alheios para não repetir os mesmos equívocos e, assim, preservar sua vida e bem-estar. Ao analisar cada versículo de Provérbios 5, percebemos uma mensagem clara. A sabedoria é um bem precioso que deve ser cultivado e aplicado em nossas escolhas diárias. Desde a importância de ouvir os conselhos até a advertência sobre os perigos de ceder à sedução, o capítulo nos convida a viver de forma íntegra e comprometida com aquilo que realmente nos beneficia. Incorpore esses ensinamentos no seu dia a dia. Ouça com atenção, preserve o que é valioso e faça escolhas que elevem seu espírito. Lembre-se sempre de que o caminho verdadeiro é aquele pautado pela fidelidade, discernimento e respeito próprio. E não esqueça, esta é apenas a primeira parte de uma sequência de vídeos inspiradores que aprofundarão esses e outros ensinamentos bíblicos. Inscreva-se no canal Histórias Bíblicas, Vida, Sabedoria e Inspiração. Ative as notificações e prepare-se para viver com mais propósito e fé. Que cada passo seu seja iluminado pela sabedoria e clareza dos ensinamentos eternos. Até o próximo vídeo.